Olá, minha amiga Alzira. Olá, deixa eu ver. Boa noite novamente. Boa noite, meu querido. Que alegria, né? Muito grande, né? Estarmos aqui conectados, né? Em espíritos, É, virtualmente, é porém em espírito muito forte. isso mesmo. É umas Pessoal, coisas que acontecem para melhorar, né? Se não exatamente. fosse a pandemia, a gente não estava fazendo isso, né? Não tínhamos essa chance. Bem Isso comentado. mesmo, isso Amigos, mesmo. sejam todos bem-vindos aos que estiverem se conectando com a gente pela live do Instagram da Casa do Caminho. Sejam muito bem-vindos. É uma honra ter aqui conosco a nossa amiga, sobrinha neta, né, do nosso querido professor Eurípides, que é uma honra, né, estar conectada com o seu espírito também, né? Nossa amiga que está conosco hoje. Ela, para quem não a conhece, que eu acho coisa muito difícil, né? Mas para quem não teve contato, a amiga Alzira é de Sacramento. Atualmente, ela é presidente do Grupo Espírita Esperança e Caridade, certo? Está aparecendo. Tá certo? Amiga Correto? Alzira, então, que bom. Hoje nós vamos falar também sobre um tema muito forte aí, né, que todos nós precisamos de compreender, ainda mais nessa era em que nós estamos agora, sendo convidados diariamente, né, a nos reorganizarmos espiritualmente. E gostaria de te dar as boas-vindas. É um prazer para nós tê-la com a gente aqui, tá? Abrir as portas da sua casa pela sua disponibilidade, generosidade, né, em estar com a gente em mais um estudo, tá? Dentro de, em média, de 30 a 35 minutos, nós vamos bloquear a caixa de comentários aqui embaixo, né? Não sei se vocês estão vendo, para que a nossa amiga discorra sobre o tema, né? De forma fluida. E após os 30 minutos, 35 em média, nós vamos abrir a caixa de comentários, caso alguém queira fazer alguma colocação, pergunta ou tirar alguma dúvida, ok? Amigos, então, iniciando como prece, gostaria de ler uma prece aqui do nosso querido professor, né, Eurípides, para que nós possamos nos conectar em mentes, em espíritos, com o intuito dessa noite de hoje, que é de grande valia para todos nós. Ei-nos dispostos à tarefa edificante. Ampara-nos os propósitos superiores, dá-nos força de irradiarmos a tua misericórdia, através das nossas atitudes. Na casa espírita, ou onde for, onde o teu amor deve ser refletido, desejamos ser o espelho fiel, transmitindo a mensagem consoladora revelada por Kardec. Concede-nos o discernimento de que é uma honra servir na tua seara. Quando estivermos no capítulo dos testemunhos, dá-nos a coragem para suportar e vencer. Não permitas, Senhor, contudo, que a casa espírita seja abalada pelas imperfeições humanas. Ajuda-nos a compreender que a tolerância deve vibrar em nós. Faze com que nossas almas, reconhecidas no teu amor, vibrem em harmonia e tranquilidade, consolidando a tua obra na terra. Eis o nosso pedido. Queremos ser os teus servos pequeninos, transformando o centro espírita e nossos lares num templo de trabalho cristão, onde a caridade na forma de trabalho, tolerância e solidariedade sejam exaltadas sempre. Pedimos ao Pai, rogamos aos espíritos amigos de luz que estejam conosco, que nos intuam nesse instante de instrução, de aprendizado, de crescimento para todos nós e que sejamos com Deus hoje e sempre. Amiga, o palco é todo seu, sinta-se à vontade e estamos desabilitando a caixa de comentários agora e em breve voltaremos. Nós, inicialmente, gostaríamos de agradecer o carinho, a gentileza de vocês, da Casa do Caminho e de Patrocínio, por nos chamar para fazer esse momento e que me senti muito feliz e honrada. E vamos fazer tudo para que nossa palavra alcance as consciências daqueles que estão nos ouvindo, a quem também cumprimento com muito carinho e até mesmo com saudades de tantos amigos, né? Assim Mas o seja. tema que me foi proposto, né,
meu reino não é deste mundo. Eu fiquei pensando qual será o reino que nós estamos querendo buscar nesse momento de peregrinação milenar e vivenciarmos esse estado agora, que para nós tão importante. Mas no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala que a vinda do Cristo mostra que a humanidade estava em condições de receber os ensinamentos, porque ela já se encontrava de forma definitiva numa maioridade espiritual. Então, nós ficamos pensando, se há 2000 anos atrás nós já estávamos numa maturidade espiritual, uma maioridade espiritual, talvez a gente não tivesse ainda total maturidade. Então, gostaríamos de falar um pouco sobre isso, como conseguir chegar ou compreender essa questão de como nós vamos entender o que é o reino de Deus. E nós sabemos também que Jesus nos ensina, através desse momento em que nós estamos vivendo, desde que conhecemos o Cristo, especialmente com a doutrina espírita, que veio ampliar a vida futura, que veio nos proporcionar os ensinamentos que nós tanto necessitamos de entender a reencarnação, porque se nós não entendermos a reencarnação, nós não vamos compreender a finalidade da lei de progresso, porque a reencarnação ela nos possibilita o desenvolvimento de todas as nossas percepções espirituais e as faculdades morais. E nós sabemos também que o reino de Deus, ele não chega com a aparência, e nem com o caminho largo, que muitas vezes nós estamos acostumados. Ele vem por um caminho estreito, quando vem nos convidar a vivenciar as nossas renúncias, a vivenciar os processos que nós temos tanta dificuldade, que é desligar, desprender de nossas ilusões, deste mundo materialista, que está cada dia mais acirrado na vida de todos nós. Mas hoje gostaríamos de dizer-lhes que nós estamos entrando no 3º milênio, nas primeiras décadas, nós precisamos mudar o nosso olhar de ver a vida. E o que é a vida? A vida é um movimento sucessivo de ações divinas que nos proporciona o crescimento para que nós possamos um dia alcançarmos esse reino de Deus trazido por Jesus. E o reino de Deus, quando ele não vem com essa aparência externa, nós precisamos saber onde ele se encontra. Humberto de Campos tem uma passagem muito interessante no livro Contos e Contos, que ele fala que muitas vezes nós olhamos a vida como o ano novo. No ano novo, nós sempre felicitamos o outro, cheios de esperança, enchendo o coração de alegria, mas no outro dia as coisas continuam. E nós precisamos entender que nós estamos no momento de trocar o passado pelo presente. Porque quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, eu preciso saber que tempo eu me encontro. Porque vejo que se nós não olharmos a vida daqui para frente com o olhar do Espírito, nós estamos perdendo tempo. E, infelizmente, muitos espíritas, eles acham que a vida futura é só depois da morte, só depois do desencarne, sendo que a morte não é o fim, é muito pelo contrário, é a libertação do espírito quando nós saímos desse aprisionamento que o corpo nos oferece, para que nós possamos reencontrar conosco mesmo, tomarmos consciência do nosso processo como espírito. Então, eu vejo que nós não vivenciamos ainda a vida como espíritos imortais. E, na verdade, nós somos um espírito que estamos precisando conhecer a nossa essência. A nossa essência, nós sabemos que ela é divina, mas nós reconhecemos que o Espírito, para manifestar na vida
como espírito reencarnado, ele precisa do instrumento do perispírito, e a sua constituição energética, ela é alimentada pelas energias do pensamento. E como vamos encontrar com esse reino de Deus carregando tanta mágoa? Ainda não somos capazes de perdoar, ainda não somos capazes de despojar de tanta vaidade, de tanto apego. Então, torna-se quase impossível entender esse reino de Deus. E Jesus, quando trouxe para todos nós a Carta Magna, ele mostra, bem-aventurado os pobres de espíritos, mostrando que a simplicidade é a base da construção deste reino que está em nós. E Kardec nos coloca na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, quando ele nos fala que o lugar onde estava alojado as leis de Deus, na consciência. E hoje vejo que, graças ao trabalho de educação do espírito que Eurípides Barçanufo tem nos ensinado, nós temos percebido que nós caminhamos milênios de anos sem compreender esse ser que somos. E só agora é que nós tivemos uma clareza desse espírito que nós somos, sabendo a nossa natureza divina, mas sabendo que nós somos responsáveis pelo nosso crescimento. Por isso que Jesus nos disse a cada um segundo as suas obras. E esse reino, eu posso construí-lo hoje. Eu deixo uma pergunta no ar: que tempo estava o espírito Francisco Cândido Xavier? Aquele homem que mostrou esse espírito que esteve conosco num outro tempo, nos mostrando a vida do espírito, na simplicidade plena deste espírito. Eu pergunto, que tempo foi que viveu Eurípides Barçanufo, 38 anos, para deixar uma obra como deixou e volta para nos trazer uma educação, para nos dar o direito de aprender e libertar dos sentimentos doentes que ainda carregamos. Então, nós precisamos entender que a vida futura é essa que nós estamos fazendo hoje. O amanhã é consequência do hoje. Então, nós precisamos entender que Deus nos deu um grande tesouro, que é o tempo. E esse tempo que Deus nos concede, eu preciso entender que eu preciso ter confiança, eu preciso ter responsabilidade e, acima de tudo, vejo que muitas vezes não temos a fidelidade a tudo aquilo que o Cristo veio nos ensinar. Porque muitas vezes nós nos atemos ao Evangelho nas interpretações, mas não temos o cuidado da vivência, da aplicação. E eu penso que quantas vezes os discípulos, ao encontrarem com Jesus, reclamando das situações externas, dos grupos que falavam mal, Jesus pergunta, ele fez essa pergunta a Tadeu, né, se ele já tinha implantado o reino de Deus em sua consciência. Então, se a lei está em mim, qual que é o meu papel? É tomar consciência do ser espiritual que sou, para que eu tenha maior cuidado com aquilo que crio, com aquilo que realizo, para que eu possa entender que a vida futura ela é construída continuamente por nós. Então, se eu não tiver uma progressividade de esperança, eu não vou jamais entender essa questão do reino de Deus, porque eu estou achando que o reino de Deus ainda será um local fora de mim, e não é. Então, nós precisamos entender que o mundo espiritual, ele tem a sua grandiosidade. Nós podemos perceber que o Espiritismo nos trouxe uma oportunidade para conhecer o mundo espiritual, pelas manifestações, mas nós entendemos as diferenças das manifestações, daqueles espíritos que já alcançaram um estado de evolução, que fala da plenitude do mundo espiritual, e aqueles que retratam só o local onde ele se encontra, porque ele não vislumbrou ainda, porque ele não conquistou. E eu preciso entender que a conquista da vida futura eu começo
Hoje, aliás, eu já devia estar começando, eu já estou percorrendo tudo isso, né, para alinhavar isso. E hoje eu vejo que Eurípides Barçanufo nos traz essa metodologia da evangelização de espíritos, porque evangelizar é dar um método ao pensamento de acordo com o conhecimento que a doutrina espírita me traz, onde eu vou vivenciar e vou tomar o cuidado, porque quem acelera o meu processo evolutivo é a vontade. E se eu não conhecer esses atributos e não estimular essa vontade, eu não vou modificar os quadros mentais que trago de um passado de dor, de sombra, cheias de vícios, cheias de hábitos, e nós vamos ter sempre dificuldade para entender aquilo que o Cristo nos trouxe, apesar de que ele nos deixa um caminho aberto, mesmo que esse caminho seja a porta estreita. Mas ele nos ensina que eu devia amar o meu próximo, ele me ensina que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, que eu preciso de amar o meu irmão, desejar a ele aquilo que eu gostaria de receber. Ele me convida a reconciliar com o meu adversário. Kardec nos mostra que fora da caridade não há salvação. E esta caridade é a amplitude do caminho do bem, que muitas vezes nós andamos durante as nossas reencarnações apenas fazendo uma caridade material. E o convite agora é expandir o nosso olhar. E é tempo de uma esperança. Temos visto agora, com esse momento que estamos vivendo, muitas pessoas entristecidas porque lhe falta a confiança. Se eu tivesse o olhar para a vida futura, eu estaria segura. Então, o reino de Deus é quando eu me sentirei com a consciência desperta. Não é só acordar a consciência, é despertá-la. E o que é despertar uma consciência? É ativar a faculdade da razão para que os filtros da razão abram e o meu pensamento, junto a uma inteligência moral e não só intelectual, Kardec mesmo fala isso, nós somos uma geração de inteligência intelectual, e nós precisamos saber que o espírito, para crescer, ele precisa do amor, ele precisa do conhecimento, mas ele precisa também da sabedoria. E o que vai nos fazer nos tornarmos melhores nessa sabedoria é compreender o planejamento reencarnatório que cada um traz, as nossas lutas, compreender as nossas injunções familiares, o papel da família, e muitas vezes eu quero jogar aquilo que é meu para os espíritos, eu não vou nunca encontrar com esse reino de Deus, né? Então, vejo que a evangelização de espíritos, que é essa metodologia que o professor Eurípides traz para a educação do espírito, ela precisa, o papel dela é esclarecer o espírito quanto à vida futura, às suas construções, preparando-nos adequadamente para que nós saibamos enfrentar as lutas de cada dia. E como nós vamos mudar o nosso procedimento de viver se eu não tiver os olhos para a minha história? A história do espírito precisa ser conhecida. E nós, então, estamos diante de um momento especialíssimo na nossa vida. Qual de nós podíamos imaginar que fôssemos passar esse momento agora? Jamais. Mas nós trouxemos um conteúdo do passado, porque nós já vivenciamos outras pandemias, já vivenciamos guerras, tantas situações de grandes dificuldades. Então, nós precisamos entender que o nosso espírito tem conquistas. E nós já construímos essas conquistas, nós já temos conteúdos. Por isso que nós estamos agora, aqui nesse momento, não para sentirmos medo. Por que o medo vem? Pela a situação do desconhecimento. E essa situação da ignorância, nós precisamos modificar essa ignorância. Então, quando nós carregamos conosco a visão do futuro, nós vamos trabalhar com a razão. E a razão é ela que vai gerenciar todo o potencial do conhecimento que o pensamento cria, elabora,
para a consciência fazer a filtragem. Nós temos visto, então, que nós somos artífices da nossa vida. Somos nós que construímos. E a vida do espírito precisa ser compreendida, porque é o espírito que é o empreendedor de todas as nossas oportunidades. Nós estamos aqui, como espírito, compreendendo a nossa essência. Mas nós também temos que ver que a nossa vida é consequência daquilo que nós fizemos. Não tem outro jeito. A lei é a lei de causa e efeito, a lei de justiça, de amor. Quantas vezes nós encontramos pessoas que choram, que não aceitam, porque não compreendem a lei do amor. E a reencarnação, ela se pauta pela justiça divina. E a reencarnação é um meio educativo, é um meio que Deus oferece para que todos nós possamos avançar. Isso é uma riqueza, saber que o reino de Deus não está fora de mim, ele está em mim. Então, quanto mais cedo eu me evangelizar, eu me educar, eu conseguir entender que são os meus sentimentos que me auxiliam, que me faz crescer, que me faz colocar na ordem junto à lei de Deus, aí eu vou me sentir mais segura e mais feliz. Porque sou espírito em busca de experiências espirituais, eu não estou aqui como corpos. E nós passamos séculos vivendo como homens. E é por isso que nós mergulhamos em todo esse poder. Fiquei pensando muito quando me deram o tema, eu fiquei me colocando no lugar de Pilatos, diante de Jesus. É uma criança, um bebezinho, que não tinha conhecimento de nada. Então, a força do poder que eles viviam, a escravidão do pensamento, era natural que eles fizessem aquele diálogo com Jesus. E muito mais natural o mestre que veio para nos ensinar, olhar com um olhar de compaixão para aquele espírito que nada sabia ainda. E hoje nós observamos que não que nós saibamos mais, mas nós já fomos chamados há um trabalho pela doutrina espírita. Então, nós já estamos diante de um processo que acredito que nos dê maior segurança. Então, quando nós ignoramos todo esse mecanismo, esse movimento que a vida nos oferece, porque a evolução é cíclica, enquanto nós temos espíritos que estão na frente, muito mais próximo de estarem com a consciência equiparada com a lei, e nós estamos tão aquém disso, mas nós estamos a caminho, nós estamos com esperança. Por isso que nós precisamos olhar como nós criamos os nossos pensamentos. Quando Kardec fala do nosso interesse, que é uma das coisas que mais nos atrapalha na evolução, nós alimentamos ainda o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e agora estamos sendo convidados a refletir tudo isso. A nossa criação mental, o pensamento é criador, então as nossas ideias, muitas vezes, elas são revestidas dos nossos interesses. Mas a intenção também é muito importante, porque ela também reveste aquilo que eu estou pensando. Então, se hoje eu já sei que o caminho hoje é o caminho do bem, eu preciso desvencilhar dos pensamentos que me atrofiam a vislumbrar as possibilidades de crescer. Então, eu não vejo outro caminho, com toda segurança, dizer-lhes, se não for pela educação do pensamento e a renovação do sentimento, como nós vamos entrar e sentir uma consciência pacificada. Porque a consciência pacificada não é uma consciência ociosa. E se nós analisarmos o que é o nascer de novo, todos os dias nós nascemos de novo. Quando nós fomos capazes de mudar o fluxo do nosso pensamento, incorporando nele novas energias. Por isso que Jesus disse a Pedro a respeito do perdão. E nós ainda guardamos dentro do nosso ser, com núcleos de dores no nosso corpo perispiritual, energias que são elaboradas por nós, por mágoa, por ódio,
como nós vamos sentir a grandeza do reino de Deus dessa forma? E o que é o reino de Deus? É o estado de consciência plena, em que eu sou capaz de ver que eu não quero mais, eu não desejo mais ser uma infratora dessas leis. Então, quando Jesus convida-nos a aprender a amar o nosso inimigo, nós vamos entender que quem é esse inimigo? E muitas vezes a reencarnação nos traz esse espírito de volta, fortalecendo os nossos laços. Olha a misericórdia divina, pelo véu do esquecimento do passado, eu os recebo no meu ventre, para que eu possa dar-lhe oportunidade de vir, para que eu aprenda a amar. Eu estou caminhando com isto. E quantas vezes nós olhamos o bebê, a criança, o corpo, e não olhamos o espírito. Então, vejo que as oportunidades, muitas vezes, não têm sido bem refletidas. Aliás, nós não gostamos muito de refletir. Nós gostamos de perguntar, meditar, mas refletir não, porque a reflexão é um estado de consciência. Eu preciso levar o meu pensamento a ser filtrado por uma razão, que é uma faculdade divina que nós carregamos, para que a razão acesse a consciência e nós possamos, então, resolver a nossa vida, os nossos atos, de forma diferente. Reconhecendo que a reencarnação me possibilita aprender sempre algo novo. E a mudança dos meus sentimentos é que me fará entender o que seja o reino de Deus. Quando Jesus disse a Pedro, Pedro, apacentai as minhas ovelhas, nós também estamos sendo convidados agora a apacentar os nossos irmãos. O que é isso? Esclarecer, amparar, trazê-los ao nosso coração, mas acima de tudo, com exemplo, porque agora nós não estamos mais no tempo da teologia, da filosofia, nós estamos no tempo de vivenciar, de aplicar o Evangelho de Jesus. Então, nós estamos a caminho do reino de Deus. Nós estamos equilibrando esse reino. Eu fico pensando, eu sempre faço isso, reflito, como era o estado de consciência de Francisco Cândido Xavier, que viveu conosco, com as mesmas dificuldades sociais, com as mesmas leis, de um país com tantas dificuldades ainda. E aí nós observamos que a serenidade, o amor, a compaixão, a simplicidade me faz ver que esse espírito já tinha plenitude do que era esse reino de Deus. Por isso que exemplos precisam ser observados, né? O que nós estamos fazendo para esclarecer os nossos irmãos que estão a caminho conosco. Então, nós observamos que nós não estamos no mundo perdido, nós estamos sob a tutela divina de Jesus, né? Com uma programação a ser vencida. Nós não estamos aqui por um acaso, nós planejamos a nossa reencarnação com objetivos muito claros. Por isso que nós precisamos perguntar que finalidade é a minha reencarnação, o que tenho feito dela. E a doutrina espírita, ela nos faz a refletir nesse reino anunciado por Jesus, e para que nós possamos, cada um vai descobrir o seu caminho que vai percorrer. E Eurípides tem nos dito que a evangelização de espíritos, ela não pode acelerar a nossa evolução, mas ela nos estimula a encontrar esse caminho que estrutura o meu pensamento dentro do conhecimento que ora nós estamos abraçando. Porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Então, o caminho não é mais externo, nós precisamos ter esse olhar. Nós estamos num mundo agora, num período do mundo, que eu tenho que mudar o meu olhar. O olhar da vida é outro. Não é aquele olhar que eu tinha há 10 anos, há 5 anos, ou 6 meses atrás. Meu olhar agora é o olhar do Espírito, o olhar da esperança. Porque nós estamos num tempo que é tempo de amar. E nós estamos vendo agora o distanciamento desse conhecimento
que nós estamos vendo quantos lares as pessoas estão em tantos conflitos, estão aumentando a violência. Por quê? Porque eles muitas vezes estão distantes desse conhecimento, porque a ignorância, ela nos aprisiona, enquanto que o conhecimento vai nos libertar. Então, o olhar é para dentro de nós, não é mais o olhar para fora de nós, né? Onde nós temos que buscar uma liberdade de pensar, de agir, mas também uma responsabilidade, porque esse é o papel da razão junto de nós. Então, quando nós vamos esclarecer um espírito, nós precisamos de pensar e quanto mais cedo ele recebe esclarecimento da verdade, mais sólido serão as suas construções. Então, nós precisamos estar sempre com o pensamento elevado, porque o pensamento elevado mostra verdadeiramente que eu passo a ter atitudes também que sejam diferentes, né? Então, o que nós entendemos por essa responsabilidade? É aquilo que me traz o direito de cumprir com as leis. E as leis de Deus precisam ser sentidas, né? E se nós não olharmos a vida como espírito espírita, um espírito espírita cristã, nós vamos ficar, mais uma vez, limitados nesta oportunidade. Então, o pensamento educado, evangelizado, tendo em vista no futuro, nós vamos acelerar ou vamos avançar, a procurar sempre esse caminho. Eu vejo que nós estamos mudando, né? Eu acredito que nós precisamos mudar. Até então, a gente via os evangelizadores, porque antes a evangelização era vista só para a criança e para o jovem, né? Infância e juventude. E hoje eu aprendo que a evangelização não tem idade, porque o espírito não tem idade. Então, quanto mais cedo eu esclarecer um espírito, muito mais cedo ele vai entender o que é o reino de Deus. Porque essa plenitude, essa coerência, né? E nós temos quantas pessoas hoje que estão vivendo conosco, que já estão velhos e nem sabem que estão reencarnados. Isso é uma tristeza. Então, acordar um espírito, o espírito indiferente às leis, a ociosidade mental, a preguiça mental tem nos atrofiado a possibilidade de sentir o que Jesus falou, porque quando Jesus disse assim, ninguém verá o reino de Deus não nascer de novo, eu preciso saber qual que é a oportunidade que eu estou tendo, quantas reencarnações sucessivas nós já tivemos. E muitas vezes, nosso progresso ainda é muito devagar. Por quê? Porque nós estamos apegados na palavra e não na essência, né? Naquilo que nós precisamos olhar como essência, a nossa essência, a essência do Evangelho. Então, eu fico pensando, né? Nós não podemos mais encarar a vida futura ou a reencarnação com outros olhos. Vejo assim, muitas pessoas acham que a vida futura é depois que vai morrer, muitas pessoas que estão pensando em medo de morrer, falamos da imortalidade, mas temos medo do amanhã. Então, o medo do amanhã é a ausência da aplicação da lei na vida de hoje, né? Na verdade, na realidade, nós vivemos muito apáticos diante das oportunidades que Deus nos deu. E nós sabemos que quem vai construir esse futuro sou eu mesmo, é o meu pensamento. Eu sou co-criadora. Nós precisávamos já começar a trabalhar com a ideoplastia, criando no pensamento situações de alegria, para que nós possamos plasmar, né, algo que já consolidasse em nós como uma verdade. Mas não, nós estamos sempre tristes, abatidos, e nós precisamos entender que essa compreensão entre a vida de hoje e a vida amanhã é a mesma vida, não tem diferença. Nós desencarnamos, somos o mesmo nosso pensamento, mas e amanhã, o dia de amanhã? Que dia será amanhã? É o dia que é consequência daquilo que fiz hoje. Então, nós precisamos entender o olhar dessa pluralidade das existências,
porque Deus nos deu um grande caminho. E mesmo porque cada reencarnação, nós vamos alterando todo o contexto perispiritual. E a gente vê hoje, né, quando nós reencarnamos, esse Eurípides traz com muita clareza, que o planejamento reencarnatório já nos possibilita um avanço quando sou capaz de reorganizar as minhas energias perispirituais de acordo com as possibilidades que eu vou desenvolver nesta existência. Por isso que Jesus diz que o jugo era leve, o fardo era suave, porque eu não traria nada que eu não desse conta. Por quê? Para que desse conta, foi analisado também na minha anterioridade as possibilidades de renovar a minha memória. Então é muito interessante que eu pense que eu chego na Terra com o cérebro, a parte neurocerebral ainda em desenvolvimento, e ali eu vou recebendo tantas informações. Imaginemos se nós conseguirmos fazer isto, né, com esses espíritos que estão chegando, com uma inteligência muito mais dinâmica do que a nossa, mas precisando tanto de vivências do Evangelho, de amor, de compreensão, para entender essa situação que a reencarnação lhe oferece, o que muitas vezes nós não tivemos essa oportunidade, né? Porque muitos anos passamos por uma catequese, nós vivemos das palestras, aplaudindo, sem levar ninguém a refletir, ninguém falava por que nós tínhamos tantas dificuldades, onde estavam as nossas dores, né? Por que nós adoecíamos. Hoje não, hoje a gente já sabe. Então, nós temos chance de melhorar toda essa forma de pensar e de sentir, porque senão o Espírito de verdade não ia falar para nós, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Nós fizemos ao contrário. E para encontrar com o reino de Deus, eu preciso estar caminhando com a lei do amor, porque este é o caminho. Por isso que é difícil. Então, nós sabemos que nossos pensamentos são mecanismos de evolução, de construir. Quando eu vejo que eu não sou mais a mesma de ontem, né? E hoje, nem amanhã, porque esta é a misericórdia que nós temos. E hoje nós desenvolvendo as percepções de uma criança, desde bebê, falando que ela é um espírito, que ela vai estar próximo da natureza, onde ela vai sentir toda essa sensibilidade, ela vai amar a Deus com outro olhar, né? E ela vai, com certeza, implantar esse reino de Deus, porque ela vai respeitar o seu irmão. É uma coisa que nós precisamos buscar, porque sem respeito ao próximo, eu não consigo chegar a ter essa questão, né, da lei de Deus. Eu tenho uma passagem de Eurípides que acho assim, a coisa é muito interessante, porque eu nunca vi ninguém falar isso, apesar dos desdobramentos desse espírito, aquela visão que ele teve com Jesus, que Hilário Silva traz, mas ele teve uma passagem que Corina Novelino relata no livro dela, Eurípides, o Homem e a Missão, em abril do ano que Eurípides desencarnou, de 1918, ele teve um desdobramento na farmácia, junto com a sua secretária, Dona Amália, e ele pede para ela que ela escrevesse. E ele vai narrando os desdobramentos que ele teve com São Vicente de Paulo, e chega um momento que ele diz assim: Amália, estou vislumbrando uma árvore. Ela é como se fosse uma árvore dourada, onde o sol bate, que a sua luz é tão grande, e as folhas nela, as suas folhas, estão escritas as palavras Deus, Jesus, e fala todos os sentimentos, tolerância, abnegação, renúncia, caridade. E aí ele vai descrevendo até que ele vislumbra uma escada, e essa escada, Vicente de Paulo convida a subir. E ele vai subindo. Chega no topo dessa escada, Vicente Paulo fala para ele que ele vislumbraria uma outra dimensão de outras esferas, que ele cumpria o seu compromisso com o planeta, com esta esfera que ele estava. Eu fico pensando se isso não é encontrar com o reino de Deus.
Se isso não é estabelecer em si esse reino de Deus. Porque veja esse espírito, desde os essênios, que ele foi o primeiro mártir da nova aliança, encontrou com Jesus, teve várias reencarnações com renúncia, totalmente cheio de renúncia, como mártir do cristianismo. Isso não é andar pelo caminho estreito? Isso não é entender o que Jesus estava nos dizendo, né? Que era preciso amar, que era preciso perdoar. E eu vejo Cristo com o apóstolo Paulo, que todo mundo, sabendo da sua inteligência, mas se pega nas perseguições, mas Jesus conhecia o divino, esse ser divino que está em nós. Quando Jesus lhe convida, né, a ser o apóstolo querido dos gentios. Então, nosso olhar para a matéria tem nos restringido muito, porque cada um de nós tem esse ser que precisa expandir. E quando esse ser sai de nós, nós nos sentimos plenamente alegres, felizes. Por quê? Porque nós sentimos que estamos no caminho. E aí nós entendemos, quando Paulo diz para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Né? Então, o que Jesus queria com ele? Apenas o trabalho da evangelização, o trabalho de trazer o evangelho, não mais na palavra, mas na vivência, no exemplo, tecendo. Acho interessante essa colocação, tecelão. Eu preciso tecer os fios sutis do meu perispírito com a agulha do amor, para que eu possa fazer isto com muito amor, porque eu posso ser útil a Jesus, mesmo sabendo que sou tão imperfeita. Então, nesta hora, eu sinto que esta alegria que sai de dentro de nós pode ser, sim, quem não diz que não, o princípio de que nós já entendemos que o reino de Deus se estabelece nesse patamar de trabalho, de amor e de alegria, né? Então, não sei se está na hora, já está na hora que você me falou que tinha que parar? Já sim. Já? Chegamos. Então, vou parar. Chegamos. Amiga, antes de mais nada, eu acredito que se os nossos amigos que estiverem conectados conosco sentirem a vibração da portinha pequena do reino de Deus que a gente está tentando trazer aqui hoje, eu acredito que essa noite a gente vai estar em uma áurea incomparavelmente fina que vai nos trazer um pouquinho dessa força que Cristo quer que todo mundo de nós tenhamos, né? Eu acredito que agora, gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para nossa amiga, ela está à disposição. Eu abri aqui a caixa de comentários. Estou verificando aqui se existe já alguém que perguntou alguma coisa. Até o instante, não visualizei perguntas, mas caso vocês quiserem colocar. E como de hábito, né, eu tenho o costume de ressaltar algumas coisas que foram ditas, né, enquanto nossos amigos aí comentam, que é muito daquela coisa que nós queremos a facilidade, né? Nós queremos a porta larga, enquanto Cristo nos convida, ainda assim nos dá a chance da porta estreita, né? Que Ele nos concede essa porta, né? Mas que a vontade, como você muito bem disse, é o principal motivador, né? A principal ferramenta que vai fazer com que todos os ensinos de Cristo possam ser colocados em prática da mais bela forma, né? Com o maior dos nossos esforços, mas sem a vontade, que é a mola propulsora de todos esses ensinos, vai ser um pouco complicado para todos nós, né? E é essa vontade que a gente espera ter renovada a cada dia, né? Para que nós possamos continuar. E o tema fala muito bem disso, né? O reino de Deus, né? A gente acredita que a vida futura não é a que a gente vive hoje. Você muito bem colocou. Ela começa agora, né? E você muito bem colocou também. Ela já tinha que ter dado início já há algum tempo, né? Que nós comecemos o mais breve possível e que a gente entenda que a vida futura é a vida presente, é a vida que nós estamos tendo agora, né? Com a oportunidade da reencarnação, da reparação de alguns débitos, de sermos pais e mães e filhos dos espíritos aos quais nós fomos não felizes, né? E nós estamos tendo a chance de nos reaver com eles, né? O reino de Deus não está fora de nós, não é algo externo, né? Não é uma
externalização, é uma internalização. Eu tenho o reino de Deus dentro de mim, assim como todos nós, através da centelha que Deus colocou dentro de cada um de nós, como seus filhos, né? E aí você colocou também muito bonito, né? Que nós somos fãs do nosso professor, né? A evangelização para espíritos, ela é fundamental, e não é somente para crianças, jovens, é para o espírito, porque ele não tem idade, você muito bem colocou também, felicíssima nesse ponto. E quando a gente une, né, a inteligência intelectual com a inteligência moral, nós temos aí a junção do amor, conhecimento, sabedoria, que vem muito ao encontro do que Cristo falou, amai-vos e instruí-vos. A gente está querendo trocar essa ordem, né? Fica um pouco complicado. E essa fase que nós todos estamos sendo convidados diariamente, né, em que nós experimentamos a sensação do medo, e que você muito bem colocou também, o medo se faz presente onde existe a ignorância. E a falta da vontade, dessa instrução, desse conhecimento, nos faz levar até o medo, né? Que a razão, ela gerencia, né, e potencializa todo o nosso conhecimento. E que a vida que nós temos é um simples reflexo das nossas escolhas, né? Eu estou onde estou porque eu escolhi chegar até aqui, né? As minhas atitudes levaram a chegar até aqui. Mas como que nós temos, né, desenvolvido, como que nós temos criado o nosso pensamento, né? Como você muito bem falou, né? Que é a educação do pensamento e a gestão do sentimento que vai conseguir nos levar a essa instrução, né? E que o reino de Deus é um estado de consciência, né? Foi muito lindo isso que você colocou. Eu nunca tinha ouvido dessa forma tão singela, mas que nos traz uma sensação de ele está aqui dentro, né? Está dentro de cada um de nós. O reino de Deus somos nós, né? Em forma de espírito, mas acima de tudo com um estado de consciência, e que a gente possa sair desses encontros, né, maravilhosos que nós temos tido, com a capacidade de refletirmos, como sempre muito bem disse. Nós estamos adaptados, condicionados por séculos e séculos a assistirmos palestras, missas, né, sermos automaticamente evangelizados, mas não nos levarmos a um estado de reflexão, porque reflexão, como você muito bem disse, leva a um estado de consciência, e isso nos exige sair da nossa zona de conforto, né? Essa vontade que a gente precisa de ter, e que agora, mais que nunca, precisamos de dar o nosso testemunho, mas não somente como ensinos, mas exemplificando, dando o nosso exemplo, né, como prova, e olhar um pouco para dentro e deixar de olhar um pouco para fora. Dessa forma, vamos olhar os nossos irmãos, e como você muito bem colocou, tecer os fios da relação com agulhas de amor, né? Lindo isso. Vamos verificar aqui se o pessoal teve alguma dúvida. A Núbia pergunta como traduzir este momento que estamos vivendo para as crianças. Eu penso que a verdade, ela sempre tem que ser dita. E é para as crianças um momento de muita esperança. Eu vou responder a Núbia com uma resposta que eu tive hoje da minha neta, de 10 anos. Fazendo as tarefas da escola Eurípides Barçanufo, a pergunta era o seguinte: se você, no ano 2030, como você vai falar desse momento para uma criança da sua idade? E ela respondeu, e eu achei muito, sim, me tocou o coração quando eu li o que ela respondeu. Este momento me fez ficar junto com a minha família, aprendi que eu posso dar muitas coisas de mim para os outros, e aprendi que é hora de a gente desenvolver o amor. Então, eu acho que com a criança, nós vamos conversar com ela como espírito. Sabe o que está sendo mais difícil para as crianças? É cortar o hábito daquilo que elas já estavam, da rotina que elas estavam. E não só elas, quanto os pais, que não está sendo fácil, a gente sabe disso, né? Mas eu acho que deve explicar para a criança de que esse momento é o convite que a lei divina está nos oferecendo para que nós possamos sentir o quanto a nossa família é importante,
o quanto nós podemos amar, criar, ajudar, servir de forma diferente, porque eles estão acostumados com a telinha todo dia, né? É só a telinha. Então, agora, temos que mudar isso, né? Porque o mecanismo da telinha, do computador, do celular, é importante, mas eles precisam de criar, trabalhar o pensamento. Nós não podemos deixar crescer o medo. Nós precisamos, esses espíritos já vieram sabendo que eles iam passar por isso. Eles já vieram preparados para isso. Nós é que não estávamos educando esses meninos para passar esse momento, mas eles já sabem que eles iam passar. Então, é quebrar a rotina, é trabalhar o novo, é fazer com eles. E outra coisa que está nos pedindo, né, que a gente sabe que não é muito fácil, é que o pai, mas a mãe agora precisa voltar os olhos para os filhos, ver quais são as suas reais necessidades, né? Porque as Exatamente. necessidades estavam sendo compensadas com outras coisas, né? Porque este momento é especialíssimo para nós, e ele é muito importante. E o papel dos pais como os educadores agora é diferente, porque nós temos que preparar esses espíritos para as próximas décadas, que ainda vamos passar por muitas lutas, né? O processo regenerador está só começando. Desde que o Cristo chegou, nós estamos regenerando e não conseguimos. Nós estamos sendo, como pais e mães, né, nossa responsabilidade para essa evangelização dos filhos enquanto espíritos tem sido de grande valia. Se eu não me engano, nós vamos falar sobre esse tema ainda nesse mês agora. Não me lembro qual é o dia exato, mas falarmos dos nossos filhos como espíritos. Nós estamos precisando de enxergá-los como espíritos, né? Além de nós, é claro, que temos essa responsabilidade, corresponsabilidade, precisamos saber quão é fundamental trabalhar com o espírito enquanto nesse estágio, com a verdade, como você muito bem disse, né? E eles entendem perfeitamente. A gente acha que eles não entendem, mas eles entendem mais do que nós, porque, como você bem disse, eles já vieram já preparados, né, para saber que iriam passar por tudo isso, né? Outra coisa, os pais estão tendo a grande oportunidade de auxiliar nesse processo da mudança dos quadros de memória que estão ganhando um novo brilho para que eles possam modificar essa estrutura pretérita, né? Isso é muito importante nessa fase. Olhar os filhos como espíritos, né? Não são crianças, não são corpos, né? Exatamente. Então, pessoal, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, nossa amiga está disponível aí mais alguns instantes. Nós temos mais 6 minutos. Acredito que se alguém quiser comentar mais alguma coisa, tenhamos tempo. Acredito que todo mundo esteja extasiado, né, com o tamanho amor que foi compartilhado agora. Nós tenhamos que agradecer primeiramente ao Pai por nos conceder esse encontro, né? Como você muito bem disse no comecinho, até mesmo a crise nos dá a chance de termos encontros como esses, porque se não fosse a crise, nós não estaríamos aqui, né? E que bom podermos compartilhar, aprender. É uma honra para mim fazer parte disso tudo, representando os nossos amigos aqui. Eu brinco que eu sou aquele que atreveu, né, às vezes, a colocar a cara aqui para representar todos nós que estamos nesse estágio, né, de desenvolvimento, e o quanto delicioso é poder compartilhar com esses amigos nossos que têm vindo aqui. Você é uma delas que generosamente traz-nos uma luz mais nítida, mais clara sobre toda essa doutrina, né, que nos traz consolo, mas acima de tudo nos traz esclarecimentos e muita responsabilidade. E como nosso amigo do Rio de Janeiro, Rui Teixeira, diz, ser espírita é só para quem dá conta. Então, nós estamos nesse meio, façamos valer a pena, né? Nós estamos
muito gratos por esse encontro, tá? Para quem não conseguiu, né, acompanhar essa live desde o início, nós vamos deixá-la salva no IGTV do Instagram da Casa do Caminho. Nós vamos subir para o canal do YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho, ok? Amiga Alzira, eu gostaria que você fizesse uma prece para nós, para que a gente finalizasse temporariamente esse encontro, né? Mas acredito que se estenda por alguns dias para a gente refletir, como você muito bem disse, e para que a gente esteja com os nossos espíritos sincronizados ao Pai. Amado Jesus, querido e divino Mestre, eis-nos aqui, Senhor, neste momento, procurando definir que estado é o nosso de consciência perante tanto conhecimento, toda a grandeza que o Senhor tem nos dado e que neste dia, neste momento, temos a oportunidade de entrar no pensamento, nos lares de tantos irmãos, rogando, Senhor, o amparo amigo, encorajando-os, trazendo-lhes a luz da esperança, do amor, para que todos nós possamos cantarmos o hino de glória, de esperança, por sermos partícipes desta hora tão divina, em que fomos escolhidos a reencarnar, e com certeza, Senhor, todos nós seremos úteis para essa seara divina se transformar no verdadeiro celeiro de amor. E olhe pelo planeta Terra, Senhor, olhe por todos os nossos irmãos em humanidade. Mas eu vos rogo, Jesus, a Ismael, que olhe pelo povo brasileiro, por nós todos que temos o compromisso com esta nação, e que nossos corações, nossa consciência possa estar equilibrada e harmonizada entre o que eu penso, o que eu sinto, para que nós possamos, Jesus, transformar esta pátria na pátria do Evangelho. Obrigado, Jesus, que o seu amor agasalhe todos os nossos irmãos e abençoe os companheiros da Casa do Caminho de Patrocínio. Que Deus nos guarde hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, nossa amiga. Fique com Deus. Que Deus derrame luz e bênçãos em todos daí. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Eu te agradeço. Um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, Viu? amém. Obrigada. Com Deus também. A todos aqueles que nos participaram com essa live, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada pelo carinho e pelas vibrações. Assim seja. Obrigado, nós.